Fala galera do Mundo na Bola, nesse vídeo eu vou contar uma história para vocês. Eu vou contar a história de como o mundo analisa e percebe o VAR no Brasil, ou melhor, a atuação do VAR no Brasil. A gente fez um teste, assim, acidental, e nós tivemos a oportunidade de mostrar o segundo tempo do jogo Flamengo e Fluminense para um grupo de pessoas que estão diretamente envolvidas com futebol e que são de diversos países do mundo. E eu vou contar essa história para vocês com detalhes logo depois da nossa abertura aqui. Bom, a história é a seguinte, o segundo tempo, do jogo Flamengo e Fluminense, eu assisti cercado por pessoas que trabalham na FIFA ou para a FIFA. Que história é essa? Bom, não sei se eu já contei para vocês, ou melhor, já contei para vocês milhares de vezes, mas eu estou trabalhando como voluntário na Copa do Mundo de Futebol Feminina no setor de, credenciamento. E ontem, o jogo ontem aqui na Nova Zelândia, onde eu moro, foi Flamengo e Fluminense, começou às 7 horas da manhã de segunda-feira. Então, o primeiro tempo, eu assisti no trem. Cheguei no local de credenciamento, ah, entre o primeiro e o segundo tempo, no intervalo. E no começo do jogo, o centro vazio, eu fiz um Chromecast para televisão lá e assistimos todos o jogo Flamengo e Fluminense. No local de credenciamento havia pessoas do mundo inteiro, literalmente do mundo inteiro. Japão, Moçambique, África do Sul, Austrália, aqui da Nova Zelândia, chineses, alemães, italianos, franceses, ingleses, escoceses, galeses, americanos, canadenses, argentinos, uruguaios. Uma confraternização. A grande maioria das pessoas que trabalham para a FIFA e uma outra parte das pessoas que eram voluntários. Nós assistimos o segundo tempo juntos, todos interessados, afinal de contas, todos ali envolvidos com futebol, algumas pessoas muito curiosas, querendo saber mais detalhes do Campeonato Brasileiro, algumas pessoas conheciam o futebol brasileiro, conheciam alguns jogadores em campo, é claro, jogadores europeus, né, o Marcelo, o Davi Luiz, mas outros também conheciam o Gabigol, por exemplo, os uruguaios, obviamente, interessados no Arrascaeta. Foi uma experiência interessante. Devia haver ali umas entre 20 e 30 pessoas diretamente envolvidas ali, esperando começar a abrirem as portas para os clientes, os prestadores de serviços e etc. Começar efetivamente o expediente. Deviam ter 30 pessoas efetivamente assistindo o jogo, prestando atenção no segundo tempo de Flamengo e Fluminense. Pessoas com experiência e exposição ao VAR em outros países. E a grande maioria das pessoas ficou horrorizada, chocada com o que viram. Eles não conseguiram entender, ninguém conseguiu entender, por exemplo, a razão pela qual o árbitro não ter marcado a falta no Cebolinha. E a continuação daquela jogada resultou no gol do Fluminense, anulado. Ninguém conseguiu entender. Ninguém também conseguiu entender, por exemplo, a falta que foi marcada sobre o Cano do Pablo, que resultou na anulação do gol do Flamengo. Simplesmente houve um sentimento de descrença. E houve uma revolta, calma, né, não foi um motim, mas eu me dei ao trabalho de perguntar para as pessoas: "O que você achou? O que você achou?" E as pessoas não acreditavam, todas, sem exceção, falaram de mau uso do VAR, pior atuação do VAR que eles já viram, pior atuação do VAR que eles já viram. E depois de conversar com uma grande parte das pessoas que estavam ali assistindo, porque o centro abriu às 9h, então às 9h as pessoas, se dissiparam, dispersaram, né, foram fazer as suas atividades, mas naquele período eu perguntei para as pessoas, e foi unânime a crítica, mas teve um detalhe que eu acho, a ideia que eu desenvolvi, né, a teoria que eu desenvolvi. A arbitragem está piorando drasticamente por conta do VAR. Porque
Anteriormente, o árbitro tinha que ser preparado o suficiente para fazer uma interpretação muito rápida de uma jogada e determinar se tinha sido falta ou não. Da mesma maneira, o auxiliar, para saber se foi impedimento ou não, eles tinham que estar com foco e com a capacidade de análise muito aguçados para determinar naquele momento, porque não havia ajuda externa, se tinha sido ou não falta, pênalti, impedimento. Agora, a qualidade cai. E eles passam a não decidir nada e terceirizar as decisões ao VAR. Eles marcam efetivamente lances que são de pouca importância, de muito fácil interpretação, e não há o empenho necessário para resolver e decidir questões que são importantes, transferindo ao VAR essa decisão. O problema é que isso afeta a dinâmica do jogo e a relação dos consumidores, os torcedores e os apaixonados pelo futebol com o jogo. Altera essa relação, porque a partir do momento que não se pode mais comemorar um gol, você tem que esperar a leitura do VAR para que essa decisão seja feita, você perde a fatia mais importante daquele espetáculo que é o gol. Lembremos, por exemplo, que o futebol não entra no mercado americano pela quantidade baixa de pontos. Está entrando agora, mas tem uma dificuldade de entrar pela quantidade baixa de pontos. A resposta a isso era, mas o ponto vale demais, e a celebração dos gols são fantásticas, são êxtase, são o clímax do esporte. O que está acontecendo com o VAR hoje, particularmente no Brasil, está afetando essa relação, está diminuindo o fator mais importante da relação entre o jogo e o torcedor, que é a comemoração do gol. A comemoração do gol está sendo terceirizada. Agora a gente vai começar a observar torcedores esperando o VAR para comemorar. Será a mesma sensação? Esperar lá angustiado enquanto o árbitro enfia a cara naquela telinha e os torcedores ficam olhando para o telão tentando adivinhar qual reação que aquele árbitro terá diante das imagens, que, diga-se de passagem, são mostradas por ângulos diferentes, com velocidades diferentes, gerando interpretações diferentes. Que fique claro, o VAR resolveu alguns problemas, mas criou outros. Enquanto a gente tinha discussões sobre impedimento ou não, nós agora discutimos se a linha foi traçada no lugar certo ou não. O VAR não resolveu as dúvidas. O VAR diminuiu a escala da discussão. Antes eram metros, agora são centímetros, mas as dúvidas, as interpretações e os erros continuam na mesma proporção. Nós continuamos tendo os mesmos erros, só diminuímos a escala. Não sou contra a tecnologia, sou a favor de uma revisão completa do uso do VAR, diminuição do uso do VAR em absoluto do jeito que está, e pensarmos em usarmos a tecnologia de maneira diferente, mais organizada, mais efetiva. Antes de você sair dessa live não, né, desse vídeo, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. Tem aqui lives sobre todos os assuntos relacionados com o futebol. Eu tenho certeza que você vai gostar do Mundo na Bola, onde você sabe, você não sabe, ficará sabendo. Futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura. Aqui o conteúdo, o debate, sobretudo a audiência, são muito acima da média. Obrigado, deixe seu like antes de sair e a gente se vê aqui no Mundo na Bola.